Olá, meu povo lindo do Clube do Livro. Eu sou a Gabriela e estou aqui hoje para falar de Flores para Algernon. Bom, eu nem ia gravar esse vídeo agora, mas resolvi vir aqui porque tá tudo muito fresco na minha memória. Eu fechei o aplicativo que eu estava lendo o livro, assim, tem pouco tempo, tem no máximo aí umas meia hora. E eu tenho que falar que eu não senti uma emoção muito boa, tá? É claro que a forma que o livro foi escrito nos causa uma empatia muito grande com o personagem principal, que não é o Algernon. Quando eu comecei a ler, que eu descobri que o Algernon era o rato, cara, já começou mal. Mas antes de falar sobre o livro, já vou alertá-los, como eu acabei de dizer, né? Que a Algernon era o rato. Tem spoilers nesse vídeo. Se você ainda não leu o livro, eu aconselho que feche o vídeo e depois volte. Depois de ter lido, volte aqui e aí sim conversamos e debatemos, beleza? Agora, para quem não liga de spoiler, eu já leu o livro. Seguimos. Bom, a história fala sobre um. Gente, essa é a palavra do livro, apesar de eu não gostar dessa palavra. De um retardado mental, tá? É... Esse rapaz, que eu não lembro o nome dele, até porque eu acho que. Eu nem sei se fala o nome dele. Fala o nome dele? Se fala assim, é poucas vezes e passa na leitura. E esse rapaz, ele tem um retardamento mental muito grande. Ele consegue trabalhar em trabalhos muito fáceis, mas ele tem dificuldade, ele não consegue ler, não consegue escrever direito. Ele é muito atrapalhado, tropeça, derruba as coisas. Ele não consegue gravar na memória a maioria das coisas, coisas que é simplesmente um pouquinho assim mais difícil do que uh, coisas básicas. Ele tem dificuldade, muita dificuldade de. Ixi, agora que eu vi que o microfone tá lá embaixo. Muita dificuldade de gravar. Então, espero que agora o áudio esteja melhor. Na hora que eu vi, o microfone tava lá embaixo. Então isso causa dificuldades na vida dele. E ele sempre quis ser inteligente. Ele foi para uma escola onde ele aprendeu a ler e a escrever com suas dificuldades, mas ele aprendeu a ler e a escrever. E ele sempre quis ser inteligente. Ele dizia que ele ia ser inteligente, que ele queria ser inteligente, que se ele fosse inteligente todo mundo ia gostar mais dele, que ele ia fazer mais amigos e tudo. Então, ele começou a frequentar essa escola. Que a escola é um projeto de não sei o que para adultos retardados. É assim que fala, gente, no livro, tá? E aí, como esse esforço que ele tem para poder tentar ser mais inteligente, a professora indica ele para um tratamento experimental, feito até então só com animais. E o resultado que eles tiveram, que teve melhores números, digamos assim, foi o Algernon, que era um ratinho de laboratório, mega inteligente. E aí ele ficou mega inteligente após essa cirurgia. E tudo indicava que seria um ótimo resultado para fazer a experiência, para passar o experimento para fazem teste em humanos. E esse rapaz foi o escolhido, tá? Ele não poderia
tomar essa decisão por conta própria, apesar que ele queria, ele falava que ele queria, ele aceitava tudo. Porém, eles tiveram que ir atrás da família e quem deu esse aval foi a irmã dele. E fizeram a cirurgia. Ele achou que ele ia já, né, na infantil cabeça dele, ele achou que sairia da cirurgia já inteligente. Mas não, isso demandava um tempo, estudo e tudo mais. E o tempo foi passando. E assim, a forma que o livro foi escrito foi totalmente feita como se fosse uma junção de relatórios que ele mesmo escreveu. Então, parece que a gente pegou um diário dele e leu, né? Porque ele fazia relatórios constantes antes e depois da cirurgia, até o fim, para os estudos, né? Porque ele era um teste de um estudo, querendo ou não. Então ele fazia esses relatórios. Então o livro ele é todo como se fosse uma junção de relatórios, transformando num tipo de diário da vida dele, do momento que ele decidiu fazer a cirurgia até o momento em que ele deixa de ser ele mesmo, tá? Então, ele começa a ficar muito inteligente e tem gente limpando a casa, né? E aí, ele começa a ficar mais inteligente do que os próprios professores que estavam fazendo essas experiências e esses estudos com ele. E ele descobre um erro do estudo. Isso a partir de certos... Primeiro ele foge, né? No momento da apresentação, num congresso, ele foge, leva o ratinho com ele, some por uns tempos. E com isso ele tem muito contato com o Algernon direto. E ele vê que algumas ações erráticas do ratinho apontavam alguma coisa importante. Então ele decide voltar para o laboratório e fazer os próprios estudos e pesquisas. E ele acha o erro. Ele acha o erro do estudo e aponta lá o que vai acontecer. O que aconteceu, o que está acontecendo com o Algernon, o que vai acontecer, né? Não só com o Algernon, como ele mesmo. Então, esse momento é meio complicado para ele, né? E quem assim é muito empático também com a leitura, né? Eu me mantenho totalmente. Até hoje não aconteceu, tá? Não vou falar que nunca acontecerá, mas até hoje não aconteceu de eu me colocar no lugar do personagem, ou nem me colocar no lugar do personagem, não. Essa ligação não faz muito sentido. É mais sofrer com a sofrência do personagem, na verdade. Eu não costumo sofrer junto. Mas enfim, essa parte quando ele descobre que ele vai voltar, o retardamento mental dele vai voltar com o tempo, é uma pegada um pouco forte ali demais pro personagem. E também quem se emociona muito provavelmente ele sentiu um baque. E a partir dali vai vendo a decadência desse personagem. E todo o esforço que ele fez para ser inteligente, ele não consegue aceitar essa decadência dele, né? E apesar de eu entender a proposta do livro,
apesar de eu entender os sentimentos desse rapaz que foi usado nos estudos e tudo mais, eu fiquei com raiva do livro, porque assim, as questões de ênfase de quem fazia um trabalho em prol dessas pessoas ou a vida delas, apesar que tem um momento do livro que o personagem principal fala que eles são humanos, apesar desse déficit deles, eles têm vida, eles têm sentimentos, eles são humanos. Mas no livro me parece, eu posso ter interpretado de uma forma muito diferente, gente, mas no livro me parece que simplesmente não tem valor se eles têm essa dificuldade de associação das coisas. Isso me deixou um pouco brava. Por eu ter casos na família que não é igual, não é a mesma coisa, de longe, não é a mesma coisa do que o personagem principal tem. Mas eu tenho alguns casos na família em que você vê que não é da forma que eles põem ali, sabe? E outra coisa que poderia ter dado muito mais ênfase e não deu foi as pessoas que de verdade trabalham em prol da vida daqueles que têm dificuldades. Igual tem uma parte ali que fala do relatório dele, que fala da visita que ele fez ao Instituto Warren, eu acho que é o nome, onde fica essas pessoas com dificuldades, com mais dificuldade de viver em sociedade. E você sente ali naquela parte que as pessoas estão ali porque elas querem ajudar aquelas outras pessoas. Elas veem como elas são importantes, como elas têm sentimentos, como elas são pessoas, apesar da dificuldade delas lidarem com o mundo exterior. E, gente, eu entendo perfeitamente. O livro não foi feito neste foco. O livro foi feito com foco no personagem principal e só nele, porque os relatórios o livro inteiro é feito com relatórios dele, é uma junção de relatórios. É a mesma coisa se alguém pegar o seu diário e ler. É mais ou menos isso. Porque é só. Ninguém coloca ali a vida dos outros no seu diário. É muito difícil alguém colocar em detalhes a vida de outras pessoas nos seus escritos, né? Mas eu tive uma sensação um pouco ruim lendo esse livro. Não foi aquela, ai meu Deus, tadinho, vou chorar porque ele tem dificuldade. Não, e sim a forma. Talvez a forma que o Algernon, a forma que o cara se vê também, né? Quando ele começa a declinar, ele se sente inferior. Mas por que ele se sente inferior? É claro que a gente nunca aceita uma dificuldade, tá, gente? Se a gente tem dificuldade em alguma coisa, a gente nunca aceita que a gente não consegue fazer aquilo, que a gente não é bom para aquilo, né? Quantas vezes alguém falou com você que você tinha um defeito, que você fez alguma coisa que a pessoa não gostou, ou qualquer coisa que você não concordava e você ficou feliz, né? Ninguém quer ver o que eles mesmos enxergam que não é errado. Não, peraí, eu não tô sabendo me, me colocar. Mas, cara, eu achei um pouco pesado a forma que ele lidava com o desenvolver dele. Se ele sabia que isso ia acontecer,
o porquê que ele desenvolveu tanta raiva em vez de usar aquele tempo que lhe restava para tentar achar um meio de passar essa transição um pouco mais suave. Repito, é claro que ninguém vai aceitar de bom grado um declínio. Ninguém quer declinar. Ninguém. Mas se a gente sabe que não tem opção, por que a gente não vai tentar fazer das coisas de uma forma mais agradável pra gente se sentir mais confortável? É a mesma coisa uma pessoa que vai no médico, descobre que tem uma doença terminal e que vai morrer, sei lá, em 6 meses. Ou que vai morrer em breve, apesar de eu não saber quando. Você vai passar esse tempo se destruindo? Ou uma pessoa que descobre que tem Alzheimer? Você acha que essa pessoa é melhor pra ela passar se destruindo? Ah, já vou esquecer mesmo tudo, vou fazer merda, vou morrer mesmo, vou fazer merda. O quão essa pessoa tem que odiar o próprio corpo pra querer se afundar em vez de se sentir mais confortável. Sei lá, enquanto eu li, eu senti uma ação destrutiva dele com ele mesmo. Na parte que ele manda a menina embora. Se a menina tava ajudando ele a ele se sentir mais confortável, por que ele mandou a Alice embora? Gente, pra quem não leu e tá vendo aqui, por algum motivo, não sabe quem é Alice, era a professora dele quando ele lá no início, antes da cirurgia, para poder desenvolver inteligência, né? Que é basicamente isso que eles falam no livro. Ela ensinava ele a ler e escrever e foi ela que indicou ele para esse teste, porque ela via que ele realmente queria se tornar inteligente, que ele realmente se esforçava mais que os outros. Não que ele era o mais inteligente da turma dela, mas ele era o que mais se esforçava, era o que mais queria. Né? Então, ele se apaixona por ela. Ela também se apaixona por ele depois da cirurgia, quando ele já está inteligente, digamos assim. E no final ela quer passar o tempo com ele, fazer com que o final dele não seja tão ruim. Mas ele, no momento destruidor dele, ele manda ela embora. Então, é uma coisa que eu senti um pouco de... Cara, tanta gente querendo coisas boas, por que ele tá fazendo isso, sabe? Não... Eu gostei muito da leitura. Não tô falando que eu não gostei da leitura. Eu adorei a leitura. Indico o livro. Mas o que eu queria expor aqui é que eu vi muita gente, principalmente no Instagram, falando que chorou rios, que esse livro emocionou demais e causou não sei o que, e sentiu dó. Eu só queria expor que eu não senti. E eu queria expor por que eu não senti. Que eu senti uma autodestruição dele muito grande. Tem momentos assim dele, de memórias dele, ele com a família dele, isso sim me deixou um pouco chocada e triste, porque são coisas que a gente sabe que pode acontecer na vida real, tá? Coisas que acontecem na vida real são coisas que mexem muito comigo. Então, a mãe dele não querendo aceitar quem ele era antes de, né? Depois que viu que não tinha jeito, que ela conseguiu uma filha normal, ela quis se livrar dele e, sabe, agia da forma que ela agia. Então, são coisas que acontecem. Não da mesma forma descrita no livro, porque eu acho que foi um pouco. Apesar que não, porque mãe pega faca pra filho, tem muita mãe que mata filho, né? Então, não, retiro. Isso são coisas que acontecem na vida real e me pegaram mesmo. Um sentimento bem complicado ali no momento que eu lia essas coisas.
Principalmente quando a mãe dele fica com demência, com Alzheimer, e ele vai lá visitar a mãe dele, vê a mãe dele, e de repente a mãe dele fica feliz em ver ele, depois esquece dele de novo, e quando ele tá conversando com a irmã, a mãe, abraçando a irmã, a mãe pega uma faca para ele, voa em cima dele, falando que não era pra encostar nela e não sei o que, coisas que era medos da mãe lá no passado e tudo, são momentos assim que me deixaram um pouco tocada por causa das doenças, das coisas que de sentimentos que a gente sabe que existem na vida real, tratamentos entre mãe e filhos que a gente sabe que existe na vida real, sendo ou não daquela mesma forma descrita no livro, então ali realmente me pegou. Agora, o fato dele ser autodestrutivo ali, pra mim, atrapalhou muito a emoção e pra sentir dó dele ali, aquilo ali realmente avacalhou bastante ali, o desenvolver da minha emoção, né, em relação a isso. Fiquei mais triste pela morte do Algernon do que pela decadência do ator. E como eu disse no Scooby, me deu até vontade de levar flores para o Algernon. Então, é isso. Já desabafei sobre esse livro, vou ficando por aqui. Apesar de já ter gravado ele, eu não sei quando eu vou postar, mas eu vou postar. Então é isso, fiquem com Deus, assistam, vasculhem o canal, assistam as playlists, vídeos, se inscreva, curta, compartilhe, que mais? Deixe seu comentário, fale o que você achou, tá? Não digo que as pessoas que sentiram dó, que sentiram emoções diferentes estão erradas. Ninguém está errado de sentir emoção alguma. Cada um tem uma interpretação diferente do livro e eu quero saber a sua. Então deixe aqui nos comentários, vamos discutir sobre as questões que são colocadas no livro. Espero vocês no próximo vídeo. Falou, fui!